Saudações, segundão. Tudo bem com você, meu aluno? Tudo bem com a sua família? Eu oro a Deus para que sim, para que você esteja bem, para que a sua família esteja muito bem. Nesse momento aqui de começarmos a nossa aula, gostaria aqui de darmos início com uma breve oração por você, pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos que você tanto ama, tá bom? Então, nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, amantíssimo Pai, muitíssimo obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado a oportunidade da vida. Meu Deus, eu te peço especialmente por cada aluno meu, agora nesse instante que está aqui acompanhando essa aula. Te peço, meu Deus, pela vida de cada um desses alunos, pelas situações as quais eles enfrentam, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida deles, que o Senhor continue. E também, meu Deus, te peço pelas famílias que eles representam. O Senhor sabe das lutas que cada um de nós temos nas nossas famílias, os nossos medos, os nossos anseios, os parentes talvez que nós temos que estão aí doentes, às vezes não com o Covid, mas com outras doenças, e também tem nos preocupado. Cuide de cada uma dessas pessoas e também abençoe esse nosso momento de aula agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, então. Galera, eu gostaria de te convidar a pensar. Pois é, saia do conforto nesse momento, vamos entrar no desconforto, porque afinal de contas, para pensar nós temos que trabalhar. Então te convido para trabalhar comigo agora nesse momento, usando a nossa cabeça, usando os nossos pensamentos, para nos aprofundarmos em alguns conhecimentos. Por exemplo, você percebeu ao analisar a história da humanidade, ao estudar história, você já está no segundo colegial, você já estudou muito a história tanto do Brasil como a história mundial, a história de outras nações, e a gente estudar a história das religiões, que é uma coisa aí diferente agora que eu te convido a parar para pensar um pouquinho, a gente descobre que, na realidade, em cada uma das civilizações antigas do nosso planeta, desde os maias, desde os incas, desde os celtas, desde os visigodos, sabe? Desde os mais primitivos povos, até a gente chegando, né, nos romanos, nos gregos, chegando no nosso século que nós vivemos, em cada uma dessas civilizações você teve religiões que tinham o culto a várias deidades. Sabe o que significa? Significa que até mesmo os gregos, até mesmo os romanos, civilizações altamente cultas, altamente inteligentes, chegaram à conclusão de que existe um ser superior, chegaram à conclusão de que existe uma mente maior do que a nossa, e provavelmente da qual se originou tudo o que temos, tudo o que possuímos, tudo o que somos. Você tem, por exemplo, os gregos nas suas mitologias, né, diversas deidades, eles tentavam racionalizar ao máximo aí para tentar criar explicações do porquê de todas as coisas, e eles faziam isso submetendo as explicações dos porquês da vida através dos deuses deles, né, dos seus deuses pagãos. E isso também você tem acontecendo em outras civilizações, né? Desde também civilizações que tinham o culto a poucos deuses até civilizações que eram totalmente, né, politeístas, que tinham diversas deidades. Mas um ponto assim que conecta cada uma dessas civilizações é que todas elas tinham sim uma evidência, tinham sim um conhecimento do qual eles não achavam e nem supunham, eles tinham certeza de que existiam deidades, de que existiam seres divinos. Agora, o que eu quero te convidar a pensar, pega essa caixinha que a gente construiu de conhecimento agora, deixa ela guardada um pouquinho, vamos parar para pensar numa outra caixinha, tá bom? E depois a gente vai retomar numa terceira caixinha de conhecimento, esse primeiro conhecimento que a gente está construindo juntos aqui. Segunda caixinha agora, vou ler para você um trechinho que eu grifei com ênfase esses dias aí das minhas leituras,
que fala sobre diferença entre teologia e religião, tá bom? Você tem que entender o que é cada coisa. Então vamos lá. Teologia, galera, não pode ser confundida com religião, tá bom? A teologia, inclusive, a gente percebe do seguinte: teologia vem na realidade de uma situação que é o quê? Theos é Deus, certo? E logia é estudo. Então, a teologia é o estudo de Deus. Então, a gente deve entender que a teologia é o conhecimento acerca de Deus, ao qual você chega por ele racionalmente, tá bom? Isso é teologia. Agora, se a gente parar para pensar em religião, religião já vem da palavra religare, ou seja, é algo que você está reconectando, você está religando. Religião é o nosso relacionamento com Deus. É você poder se reconectar, sabe? Você poder agora estar ligado novamente a esse Deus. E uma coisa interessante é o seguinte, ó. Assim, a religião, ela também é uma prática, galera. Ela é algo da sua vida prática, é a sua comunhão com Deus. Já a teologia, fique bem claro isso para nós, a teologia, ela é o conhecimento acerca de Deus. Então você pode sim, na realidade, ser uma pessoa religiosa, né, que não é uma pessoa teológica. Você pode ser uma pessoa que tem uma grande teologia, ou seja, tem um grande conhecimento de Deus, mas que não é uma pessoa religiosa. Agora vamos aqui colocar os pingos nos is e entender a terceira caixinha que vai conectar com a primeira caixinha. Na primeira caixinha a gente viu que várias civilizações ao decorrer da história da humanidade acreditavam em vários deuses. Ponto. Eles acreditavam nisso, eles tinham convicção de que sim, foi alguma divindade que criou tudo o que nós temos. Então, de certa forma, eles eram criacionistas, né? Eles acreditavam que um certo Deus é que fez todas as coisas acontecerem. Ponto. Vamos agora separar essa primeira caixinha e juntar com essa terceira que eu vou falar agora. Essa terceira caixinha, ela vai conectar o nosso assunto de teologia barra religião. Você pode ser uma pessoa que tem bastante teologia, por exemplo, saber bastante sobre Deus, ter conhecimento sobre a Bíblia, ter coisas interessantes aí na sua cabeça que você consegue até resumir atos que Deus realiza, né, através da palavra dele, você tem um bom conhecimento dele. Isso é teologia. Agora, você pode ser uma pessoa que tem esse conhecimento todo e que não é nem um pouco religiosa, ou seja, você não tem relacionamento nenhum com Deus. E você quer ver uma situação da qual você percebe que os povos das antigas civilizações eram povos né, que tinham uma grande teologia, mas que não tinham uma grande religião. Vou te dar um exemplo. Você percebe que a maioria desses povos, eles inventavam muitas deidades. Tinha deidade para tudo que você imaginar. Tinha Deus para tudo que você querer, tem um Deus para isso. E eles criavam essas várias deidades justamente para ter esse consolo em várias áreas da vida. O agricultor tinha lá o Deus dele da chuva, né, que ele orava mais. Tinha lá o Deus do sol, né, os deuses que lhe interessavam. Ou seja, era um relacionamento mais de interesses, né? Porém, não era um relacionamento de verdade. Por quê? Porque um relacionamento de verdade, ele é um relacionamento mútuo. Ou seja, você fala com Deus, Deus fala com você. Certo? Certo. Nessas deidades, ou seja, que tinham muitos deuses, o que acontecia? Eles tinham conhecimento que existiam esses deuses, né? Essa teologia, né? Eles criavam essas próprias teologias deles, dos panteões deles de deuses. Só que essa conexão deles com esse Deus, ela era meio assim que manca. Como assim? Era mais um monólogo, tipo assim, eles faziam coisas para esses deuses, certo? Faziam sacrifício, fazia isso, fazia aquilo. Só que não tinha muito esse viés de vai e vem, sabe? Tipo, eu faço isso para esse Deus, mas esse Deus também é um Deus pessoal na minha vida. Ele é um Deus, sabe? Que me traz uma paz, que me traz isso. Mas não, era um relacionamento apenas de comércio com essas deidades. Quer ver uma coisa interessante que relaciona o nosso dia a dia hoje com essa situação toda dessas três caixinhas? Hoje em dia nós também temos dificuldade em ter relacionamento, de ter religião. Por quê?
Porque nós temos um grande conhecimento sobre Deus. Hoje em dia, o nosso mundo não é mais politeísta, ele é monoteísta, né? Nós cremos em uma divindade só. Porém, o que acontece? Como a gente tem essa defasagem também de ter um bom relacionamento com Deus, né? E nesse sentido, a gente se torna idólatra. Por quê? Porque a gente cria diversos outros deuses na nossa vida, porque tem feito coisas boas para conosco. Vou te dar um exemplo. Você que está aí na adolescência, quer saber vários ídolos que você pode perceber no teu meio? Os jogos são ídolos que a gente possui, a televisão, seriados, sabe, filmes, pessoas que você segue, famosos, são deidades que a gente vai criando no nosso panteão de deuses. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em ter relacionamento de verdade com Deus. Então, para suprir esse nosso relacionamento tem uma defasagem dele, a gente cria, sabe, esses nossos outros hábitos de cultuar outras coisas, de gastar tempo com outras coisas. Isso tudo se torna para nós uma verdadeira idolatria. Porque esses outros elementos, o dinheiro tem sido um ídolo de muitas pessoas, né? Bens materiais. Quer ver um outro ídolo que a nossa sociedade ela tem enfatizado? O hedonismo, ou seja, você viver para os seus próprios prazeres. As pessoas têm vivido para si mesmas. Isso tudo tem suprido a lacuna desse relacionamento que está fraco com Deus. Da mesma forma como acontecia antigamente. Antigamente, nessas civilizações, as pessoas tinham um relacionamento fraco com as suas divindades e por isso elas criavam uma divindade para cada coisa, né? Deuses para cada coisa para se sentirem preenchidas, né? Na sua vida espiritual. Mas a verdade é que isso não preenche ninguém, galera. Tanto é que isso não preenche ninguém que o tempo se passou e quantos daqueles deuses se perderam no tempo? Se perderam. Hoje em dia o nosso mundo não cultua mais aqueles deuses da Grécia. O nosso mundo não faz mais isso porque as pessoas entenderam de que temos que ter relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele é apenas um relacionamento com o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E é por isso que esse Deus é o único Deus que nunca e jamais cairá. Ele é um Deus que nunca vai deixar de estar atualizado. Ele é um Deus que nunca vai deixar de estar presente na sua e na minha vida. Então vamos ter relacionamento com Ele. Vamos ter religião verdadeira, relacionamento verdadeiro com Deus. Senão, nós seremos apenas meros teólogos. Conhecemos as coisas de Deus, mas na realidade temos gasto nosso tempo com outros deuses que nós mesmos estamos criando na nossa vida. Fique com Deus.